como investir em apartamentos, fazer com que eles se paguem sozinhos. E, além disso, sem ter dor de cabeça com o aluguel ou a administração. E agora? Como que a gente faz isso? Imagina, todo mundo sabe que investir em apartamentos é bom negócio, né? Não tem muito mistério nisso. A pergunta não é só como, sino também como a gente aluga eles, né? Se tu está comprando um apartamento para alugar, com o claro propósito de fazer um negócio disso aqui, com o claro propósito de alugar ele, tá, mas e aí agora? Como que alugo ele? Como que resolve esse problema? Ninguém quer dor de cabeça. Eu não quero ficar alugando, mostrando o apartamento. Eu não sou corretor, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou arquiteto, eu sou, sei lá, desenhador, um profissional de tantas múltiplas áreas que existem no planeta. Eu não estou procurando um emprego, eu estou querendo fazer um negócio. Então, como que eu evito dor de cabeça? E quando eu falo dor de cabeça, tem um monte de situações que podem acontecer. Inquilinos que não pagam, que não cuidam da propriedade. E olha, a gente vê histórias o tempo todo sobre esse problema. Então, como é que tem pessoas que têm problemas com o inquilino e tem pessoas que não têm problema com o inquilino, que fazem disso um super negócio e outras que não? Onde está a sacada? Como que tu consegue investir em apartamentos, fazer que se paguem sozinhos sem ter esse dor de cabeça como aluguel ou administração, né? Esse que é o... Muito, muito bem. Esse é um tema que gera muita curiosidade e que tenho certeza que vai ajudar aí todo mundo a entender muita coisa sobre os investimentos. Inclusive eu que estou muito interessada em saber como isso é possível, senhor Ignácio. Isso é uma coisa que me intriga, é uma pulguinha atrás da minha orelha. Como é possível? Porque normalmente o que acho que o que a gente imagina é que nossa, investir em apartamento vai me dar dor de cabeça com o inquilino e tal. E na realidade, pelo que eu estou percebendo aqui, me corrija se eu estiver errada, existe um caminho onde você não tem essa dor de cabeça, onde as coisas ficam mais fáceis, um caminho que é mais tranquilo para você não ter essa dor de cabeça. Estou correta então, né, Ignácio? Tá correta. E talvez, Vanessa, você está pensando, Inácio vai falar de contratar empresas profissionais para fazer isso, fazer uma boa procura de um bom inquilino, verificar os antecedentes. Ele vai me falar de que tem que contratar um inquilino que tenha 3, 4 vezes a renda do valor em comparação com o valor do inquilino. Ele vai me falar sobre isso e, de fato, esse é uma coisa que você tem que fazer sim. Contratar profissionais, contratar aqui, contratar... Isso de fato é, e a gente vai profundizar sobre isso, sem problema nenhum. Mas, na minha opinião, isso é o mínimo. É o mínimo dos mínimos que você tem que fazer um negócio profissional, né? Profissionalizar seu assunto. Mas isso é Hum, insuficiente, Vanessa. Olha só, é insuficiente. Não é só contratar uma boa empresa que cuide, que procure um bom inquilino, que pague bem e que cuide da sua propriedade. Isso ali é insuficiente. tá. E agora? O que mais eu preciso além disso? Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Parece muita coisa, mas daqui a pouco você já vai entender que não é tanta coisa assim e que a gente tem uma forma disso ser bem mais simples do que você imagina. Mas a gente precisa jogar na real por que a gente vai conseguir simplificar essa parada. É, Fechei parênteses, agora me conta aí por que não é suficiente, o que mais que a gente precisa entender, Ignácio? é. Antes de você começar a compreender profundamente aonde que está o verdadeiro desafio do inquilino, do aluguel, ou seja, da administração do apartamento, ou seja, beleza, me entregou as chaves. Toma, aqui está teu apartamento, parabéns. Abraço, beijinho. Muito bom, Inácio. Você é show de bola. Conseguiu investir. Só que investir é insuficiente. É investir e conseguir se pagar sozinhos. Para conseguir que se pague sozinho, você não só precisa de comprar o apartamento e conseguir um bom financiamento. Além disso, você tem que conquistar que o aluguel seja melhor que o financiamento e alguns custos adicionais que podem existir, como a administração. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa entender o que significa
o aluguel para um investidor imobiliário. Não o que significa o aluguel. O que significa o aluguel para o investidor. E Vanessa, para nós investidores, pessoas comuns, profissionais, independentes, gente de negócios, ou dependentes, pessoas que trabalham no dia a dia, famílias que sonham com a ideia de construir um patrimônio para seu futuro, garantir o seu... Sei lá, tem gente que utiliza o investimento imobiliário como uma ferramenta para construir patrimônio e logo vender esses apartamentos pequenininhos e comprar uma casa, a casa dos sonhos, cumprir o sonho da casa própria através do investimento imobiliário. Tem gente que quer garantir o futuro dos filhos, a educação dos filhos. E tem outros que querem comprar 1 ou 2 apartamentos, vender, tirar o lucro e viajar pelo mundo, virar nômada digital. E tudo Nômade bem. digital. E tudo bem. Pode ser. Eu me considero um nômada digital ou um seminômada digital. Tá? Eu tenho 2 casas, uma aqui no Brasil, eu moro no Brasil, para quem não sabe, eu sou casado com uma mulher brasileira, eu moro no Brasil, no Rio Grande do Sul, na cidade pequenininha chamada Três Coroas, perto de Gramado, que fica a 1h30 de Porto Alegre. Mas também tem uma casa, um apartamento, na real, em Santiago. Mas o que significa o aluguel para investidor imobiliário, Vanessa? É o ingresso. Como assim o ingresso, Inácio? Como assim o ingresso, Ignácio? Deixa eu te falar uma coisa. Faz uns 30 anos, quando eu estava na faculdade, tive um professor de administração. Tinha uns 40 alunos. E o cara se levanta e pergunta: me defina o que é utilidade ou rentabilidade, revenue, nos gringos. O que é? O que é utilidade? Utilidade, ele falou, e todo mundo começou a falar, né? Ah, ingresso, oh, não sei o que e tal, um monte de coisa. Todo mundo começou a dar diferentes definições do que era utilidade. E se eu botar aqui uma pesquisa e alguém me quisesse falar o que é uma... como chama? O que significa utilidade, vai ter diferentes definições. Mas só tem uma definição correta. E a definição correta de utilidade é ingressos totales menos custos totales. O aluguel, no nosso negócio, para gerar utilidades, representa ingresso. O ingresso mensual do teu negócio imobiliário, nesse caso, está representado pelo aluguel. Ou tem outras fontes de ingresso, né? O investidor imobiliário tem ingresso pelo aluguel, tem ingresso também pela amortização de capital. Cada vez que alguém te paga o aluguel, esse aluguel paga a parcela do financiamento e essa parcela tem interesses e tem amortização de capital. A gente vai profundizar sobre a tabela de amortização de capital em outro momento, mas ali tem um ingresso. Ali tu está pagando dívida e esse é quando você paga sozinho. Além disso, o apartamento, o ativo tem que ser valorizado. Ali tem outra fonte de ingresso, construção de patrimônio. Mas, para simplificar o assunto, o aluguel significa os ingressos do negócio imobiliário. E, Ignácio, por que o ingresso do investimento imobiliário ele é tão importante para quem está querendo investir? Só para dar um contexto para quem está começando mesmo nessa área de investimento. Imagina que você comprasse um carro para trabalhar no Uber. Imagina que você tivesse um carro para trabalhar no Uber. Compra o carro com financiamento, senta no carro, liga o celular e ninguém te liga. Você fica o dia todo com o carro parado, sentado no seu carro, e não entra uma ligação, não entra uma reserva, não entra uma solicitação de serviço. Você não aluga o seu apartamento. Ou seja, o aluguel representa os ingressos. Tá? Essa aqui é a importância do assunto. Se você não tem ingresso, você só fica com custo. E esse é o grande medo dos investidores. E não interessa se você começou hoje ou ontem, nos conheceu hoje de manhã, essa aqui é a sua primeira live, não interessa se é a sua primeira live ou se você já investiu em 5 apartamentos. O aluguel
no investimento imobiliário representa o fator mais importante. E, de fato, esse aqui é o maior erro que cometem os investidores, tanto especialistas como não. Tá? O erro número 1 é o mais cometido. Se eu faço uma pesquisa, e a gente faz pesquisa, as pessoas não enxergam a importância de resolver de raiz o problema do aluguel.